Olá, pessoal, sejam bem-vindos na aula 2. Hoje nós vamos relembrar, então, que a habilidade a ser trabalhada é a EF05MA03, assim como na aula 1. Nós vamos relembrar sobre as frações. Então, fração é a mesma coisa que dividir, e dentro das frações nós temos o numerador e o denominador. Então, o numerador fica na parte de cima da fração e o denominador na parte de baixo. Numerador é a parte considerada e denominador a parte que foi dividida a figura, o todo. Na aula de hoje, nós vamos estudar os tipos das frações. Então, aqui ele fala, o bonequinho fala aqui, ó, fração é um número porque cada um tem várias partes e essas partes a gente pode somar. Nós temos os tipos das frações. Fração própria. A fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador. Esse tipo de fração é usada para indicar quantidades menores que um inteiro. Exemplo, a barra abaixo representa um inteiro dividido em 10 partes iguais. A parte colorida é menor que o inteiro e pode ser representada por uma fração própria. 7 décimos é uma fração própria, representa menos que um inteiro. Então, se a gente observar aqui, nós temos a figura que foi dividida em 10 partes. Dessas 10 partes foram pintadas 7, então ela foi pintada menor que o inteiro. Então, esse tipo de fração é uma fração própria. Temos a fração imprópria. A fração imprópria é aquela em que o numerador é maior que o denominador. Essas frações indicam uma quantidade maior que um inteiro. A primeira barra representa um inteiro e a segunda barra representa um inteiro dividido em 10 partes iguais. A parte colorida das duas figuras é representada pela seguinte soma: um inteiro mais 7 partes de 10. Então, eu tenho 17 décimos. Então, quando eu tenho uma fração onde o meu numerador é maior que o meu denominador, eu tenho uma fração imprópria. Na representação gráfica, ó, eu tenho um inteiro mais uma figura partida em 10 partes e consideradas apenas 7. Obtemos uma fração imprópria, representa mais que um inteiro. Fração aparente. A fração aparente é aquela em que o numerador é divisível pelo denominador, ou seja, o resto da divisão é zero. 15 terços, 8 meios, 7 sétimos, 10 décimos, 45 nonos. Veja que nas frações aparentes, o numerador é sempre igual ou maior que o denominador, nunca menor, e que calculamos as divisões. O resultado sempre será um número inteiro. Então, aqui, ó, esse número numa fração aparente, ele nunca, o numerador nunca vai ser menor que o denominador. Ele pode ser igual ou maior. Então, aqui, ó, 15 terços. Se eu observar 15 terços, eu dividir 15 por 3, eu tenho 5. Então, o resultado da minha divisão é uma divisão exata. 8 meios, eu tenho 8 dividido por 2, o meu resultado é 4. Então, a divisão é exata, a fração é uma fração aparente. Então, 7 sétimos dá 1, e 10 décimos também dá 1, 45 nonos vai dar 5. Então, todas essas divisões, quando a gente operar elas dão sempre um número inteiro, um resultado exato. E, mais uma vez, o numerador, ele é maior ou igual ao denominador, tá? Nunca menor. Então, resumindo aqui, ó, fração aparente. Os inteiros são todos preenchidos. Então, quando eu falo fração aparente, onde eu consigo dividir o numerador pelo denominador e dá um número exato. 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu tenho 2 inteiros aqui, ó, duas figuras pintadas inteiras. As frações próprias.
O inteiro é parcialmente preenchido. Então, eu tenho 4/5. Então, eu dividi a minha figura em 5 partes e pintei apenas 4. Então, parcialmente preenchido. E as frações impróprias são as frações aparentes mais a fração própria. Então, lembrando lá que na fração imprópria, o meu numerador, ele é maior que o meu denominador. Então, eu vou ter uma fração aparente, que é uma figura pintada toda, mais uma fração própria, que é uma figura pintada parcialmente. Nesse caso aqui, dividida em 4 partes. Lembrem-se sempre que o denominador é o que determina em quantas partes eu vou dividir. Como eu quero 5 partes consideradas, eu já tinha pintado 4, vou pintar só mais uma para considerar aqui. Essa atividade a gente fez em sala de aula, mas quem quiser fazer para testar, para verificar se aprendeu, fiquem à vontade e até uma próxima aula.